Senhor, obrigado. Estamos aqui para provar e ver que o Senhor é bom. Obrigado porque em sinal de rendição nós podemos levantar nossas mãos santas, sem culpa e sem condenação, chamando o Senhor de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Obrigado, Senhor, que aqui nesse altar nós entregamos a nossa vida, espírito, alma e corpo, para satisfazer a Ti, Senhor, para gerarmos comunhão, para gerar uma vida santa que agrada ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra que vai ser ministrada. Senhor, que não seja uma palavra de persuasão humana, mas seja Seu Espírito através de mim, falando aquilo que lhe provém. Obrigado, Senhor, porque eu sei que os corações dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, assistindo essa palavra, vão receber com mansidão tudo aquilo que será implantado. E essa palavra vai frutificar, trazendo um bom resultado que glorifica ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando. É um prazer e uma honra estar com vocês aí também através da telinha. Amém? Podem se assentar, por favor. Obrigado, grupo de música. Já já a gente volta. Meu Deus, como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom se consagrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Sabe, e quando o pastor Rafa começou a fluir ali no primeiro tempo de música, ele falou algumas coisas muito importantes que nós vamos tratar aqui hoje. Depois Tássila subiu e terminou de falar o que eu ia tratar. E eu quase falei para a Drica, vamos em paz na prática da palavra, porque já foi tratado. E isso é bom, porque eu vejo que é o mesmo Espírito preparando tudo aquilo que Ele quer falar. E testifica, porque coisas estão alinhadas no coração de Deus. Existe uma equipe que está subindo aqui para falar exatamente aquilo que Deus quer. E se hoje nós estamos aqui, é porque existe uma palavra de Deus específica para o dia de hoje. Amém? E nós vamos nos alegrar por isso. Amém? Vocês viram que no aviso teve a conferência profética que vai acontecer, a Wake, né? Quem está animado? Meu Deus, eu e Drica já fizemos a nossa inscrição. E se eu fosse você, eu não perdia. Procura o pastor Joel, Geles e Tássila para fazer sua inscrição quanto antes. Porque eu tenho certeza que se você deixar para a última hora, ou você vai pagar mais caro, ou vai faltar lugar aqui. Amém? Por quê? O profeta atrai. O profeta, todo mundo quer saber o que o profeta vai falar, os dons de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso é muito interessante. Mas você sabia que o profeta, ele não só fala isso, mas também ele admoesta a igreja, ele corrige a igreja, ele aponta destino, ele traz para perto, ele mostra coisas que estão acontecendo, que precisa ser restituída, restaurada. E eu vejo que nesses dias existe uma unção profética que está passando pela minha vida e eu estou agarrando ela, que não somente essa primeira parte de palavra de sabedoria e conhecimento que eu tenho fluído, mas essa questão da admoestação. E eu vejo que isso é necessário também para o pastoreio. Então você esteja pronto hoje, porque grandes coisas a gente vai viver e vai alinhar aqui, né? Amém? Esse é um ano da unidade, amém? Desde o começo nós estamos vivendo um tempo grandioso, glorioso, que é o ano da unidade. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 4, 11 e 16, que ele vai falar um pouco sobre os dons, né? Os dons ministeriais, o profeta, o mestre, o apóstolo. E ele fala isso porque é um aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é muito necessário. Você chegou lá em Efésios 4:11? Amém. E ele fala, ele mesmo deu a uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé. Repete comigo, unidade de fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha isso, meninos inconstantes,
E é interessante que quando Paulo fala sobre meninos, leite espiritual, tudo ele está falando sobre pessoas que não estão amadurecidas na fé. E quando a gente vai entender sobre amadurecimento de um cristão, nunca é e nunca será o tempo de casa que o cristão tem. Deveria ser, mas nem sempre isso ocorre. Tem gente que se bate no peito e fala, eu nasci num berço cristão. Eu fui criado na igreja de crianças. E quando você olha para ele, menino. 60 anos, menino. Bebendo leite, tendo que beber o leite espiritual, porque algumas coisas não foram corrigidas, algumas coisas não foram acertadas. Então, tempo de crente não é tempo de maturidade espiritual. Amém? E ele continua falando, levados, ele está falando desses meninos inconstantes, que são levados em uma roda para um vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia que engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, repete comigo, justa cooperação, de cada parte que faz com que o corpo aumente. Nós estamos esperando 400 membros até o final do ano, amém? E olha o que ele fala, vocês precisam estar ajustados para que haja esse aumento. Vocês precisam ter uma mútua cooperação para que haja esse aumento. Sabe, eu já fiz parte de igreja que demorou a crescer. E boa parte disso é porque pessoas não estavam dispostas a servir ao Senhor. E o Senhor, meus irmãos, Ele tem compaixão dos que estão servindo, e Ele não vai dar uma carga extra, além do que a graça consegue suportar. Então, se talvez a igreja não está crescendo, é porque existe um zelo do Senhor, e falar, opa, ainda não temos trabalhadores suficientes para expandir essa obra. Então, trabalhar, servir na obra do Senhor, faz parte para que o crescimento venha. Amém? Estar tudo ajustado numa única visão faz parte para que o crescimento venha. E hoje eu vejo que é como se fosse uma ferramenta, uma chave de fenda, que alguns parafusos vão apertar para que o corpo fique bem ajustado e a gente possa correr a nossa carreira como igreja, amém? Mas você já tentou fazer com um parafuso que estava um pouco empenado, apertar ele? Ele perde a rosca e não vai mais, ele fica preso. Sabe, que eu e você não sejamos esse parafuso que está resistente para o apertar, porque isso é necessário para que tudo fique muito bem ajustado. Amém? Então não tenha resistência, não resista ao que Deus quer falar nessa manhã. E eu vou pedir para você abrir lá em Romanos 12, no versículo 1. Romanos 12, versículo 1. E eu vou pedir para projetar aqui também esse versículo, por favor. Vocês acharam? Por que eu pedi para projetar? Porque eu tirei ele da Bíblia amplificada. É uma versão que é em inglês, ela não é tão fácil de ter essa Bíblia, mas ela prolonga, ela estende o que o autor quer falar. E lá em Romanos 12:1, a amplificada diz o seguinte: portanto, eu vos exorto. O que é exortação? Olha, chama para perto. E se ele está falando portanto, é porque teve uma coisa antes. Vocês concordam comigo? Então portanto, eu vos exorto, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, apresentando os seus corpos, dedicando a si mesmo e separados, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu ato racional, lógico e inteligente de adoração. Então existe uma maneira que nós deveremos adorar o Senhor, que é um culto lógico, que ele deve fazer sentido. E esse lógico quer dizer, no entendimento, nós devemos entender o que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Amém? E o tema da ministração de hoje é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sobre isso que nós vamos discorrer. Quando
Paulo fala lá para Romanos sobre um sacrifício vivo, ele faz um paralelo sobre o sacrifício que acontecia na antiga aliança. Amém? Existe um sacrifício que era feito como o povo indo ao Senhor na arca da aliança para uma tentativa de purificar os seus pecados. Então era um sacrifício que deveria haver sangue e morte. Amém? Então esse é o primeiro sacrifício. Vivo, não mais morto. Segundo, santo e agradável. Santo, toda vez que a palavra de santo não é só não se refere somente sobre santidade, mas santo significa, além do título que Jesus nos conquistou, assim como filho, que nós não fizemos esforço algum para merecer, mas Ele nos deu esse título. Santo quer dizer separado, assim como ungido quer dizer separado, santificado para uma boa obra. E agradável. Pastor Rafa, quando estava aqui fluindo, ele falou: ei, meu irmão, quando você adora, isso é como um aroma suave, agradável, que chega a Deus. Então existe um aroma que é de agrado ao Senhor. E a gente vai entender um pouco sobre isso. E o culto racional, que nada mais é aquilo que eu falei, um culto que a gente faz com entendimento. O que fazemos e o porquê fazemos e para quem fazemos. Isso deve ser tanto dentro como fora da igreja. A nossa vida de louvor deve adorar a Deus, não somente aqui, mas também devemos levar para fora da igreja. Uma referência de Cristo, a qual as pessoas ainda não conseguem ver, porque estão mortas para o pecado. Amém? E o panorama de uma visão geral da carta de Romanos, quando a gente vai entender como que a carta de Romanos está distribuída, do versículo 1 ao 11, antes disso, Paulo escreve essa carta mais ou menos a 57 depois de Cristo. Ele vê uma igreja que está sendo formada por judeus que foram convertidos, mas ele vê também gentios, pessoas que não eram judeus, se convertendo ao cristianismo e estando juntos no mesmo ambiente. E tendo alguns conflitos de pensamentos de como veio a salvação. Então, até o versículo 12, a gente pode dizer que a carta de Paulo, ela é dividida em dois, até o versículo 16, ela é dividida em dois momentos. No primeiro momento, ele vai falar da teoria, da doutrina da salvação, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos exclusivamente por tudo aquilo que Jesus fez. Nenhum sacrifício valeu a não ser o de Jesus. E depois, do 12 em diante, ele começa a falar. Uma vez que vocês entenderam isso, que vocês já entenderam que vocês são salvos, não por aquilo que vocês traziam para o altar, para queimar, para ofertas de sacrifício. Uma vez que vocês são salvos por isso, como vocês devem se comportar a partir de agora? Porque existe uma maneira que nós devemos nos comportar. E para a gente entender um pouco mais, eu gostaria que colocasse a imagem do tabernáculo. Essa imagem do tabernáculo, existia uma tenda que era revestida a isso, e essa tenda aqui foi retirada para vocês entenderem. Esse tabernáculo foi construído na época que o povo de Deus, de Israel, estava peregrinando pelo deserto. Moisés falou: eu não vou se o Senhor não vier. Eu não vou levar esse povo para a terra prometida se o Senhor não vier. Ele fala: então tá, constrói uma arca que eu vou morar aí dentro. E existia uma arca, que é a Arca da Aliança, que estava dentro desse tabernáculo. Então imagina só, você está peregrinando pelo deserto com uma multidão de pessoas, e à medida que você levanta o acampamento, você tem que desmontar toda essa estrutura para montar no próximo passo. E eram coisas pesadas, coisas grandiosas, eram coisas que era difícil, precisava ter gente para trabalhar. E quando você vê aqui, a primeira coisa que nós vemos ali, depois da porta do tabernáculo, é o altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios. Todo mundo que chegava, queria oferecer algum sacrifício, porque estava em pecado, ou no dia da expiação, teria que trazer um novilho puro, para que o sangue dele fosse retirado e ao mesmo tempo ele fosse sacrificado neste lugar.
Então pensa o sacerdote que estava fazendo isso. Ele ficava todo ensanguentado. Mãos, sangue, tudo, porque ele precisava fazer isso. Porque isso era necessário para encobrir temporariamente o pecado que estava lá. E logo depois que ele fazia isso, existia uma pia de bronze, que está ali representado como um lavatório de bronze, que ao ele lavar, essa pia de bronze era tão polida que ao mesmo tempo que ele lavava, ele se via naquela condição de sujo, ensanguentado. Preste muita atenção sobre isso, porque a gente vai ler um texto que vai fazer muito sentido. E ele pensava, meu Deus, como eu vou me lavar tudo isso? E ele se lavava naquela água para começar a acessar as outras partes. O santo lugar, que era onde um lugar que poucos poderiam entrar, e o Santíssimo, o Santo dos Santos, que era outro lugar que só poderia entrar um sumo sacerdote. Amém? Gravaram essa imagem? Então pode tirar para vocês não se perderem, pode voltar lá com o tema, por favor. Amém? E olha só, Levítico, quando a gente vai ler o livro de Levíticos, ele vai falar um monte de leis que precisavam ser estabelecidas durante esse tempo, para que o povo fosse temporariamente perdoado. Então era muito sacrifício, era muito pesado. E eu lendo Levítico, uma coisa me chamou a atenção. Porque às vezes, a gente por ser ignorante, a gente é perdoado, né? Ah, perdoa, ele não sabe, ele não sabia. E Deus reperdoa o tempo de ignorância, amém? Mas para Israel não havia perdão. Até mesmo quem era ignorante tinha que pagar pela sua ignorância. E lá em Levítico 5, de 17 ao 19, diz o seguinte: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos, o Senhor, ainda que não saiba, ou seja, por ignorância, este será culpado e sofrerá consequências da sua iniquidade. E olha o que ele teria que fazer para pedir perdão até mesmo da sua ignorância. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará a propiciação em favor do culpado, pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. A oferta pela culpa, pois, com certeza tornou-se culpado perante ao Senhor. E aí você pensa, Murilo, a lei era muito ruim. Ela era pesada. E eu preciso falar que a lei não era ruim. A lei era um espelho para mostrar o quanto a gente estava sujo, o quanto eles estavam sujos, o quanto eles precisavam se consertar. E lá em Gálatas 3:24 diz que a lei, olha, de maneira nenhuma a lei serviu. Quando pergunta para Paulo se a lei era ruim, ele fala de maneira alguma. E ele diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha só que interessante, essa palavra aio significa cuidador. Sabe quando você precisa, quem tem filho aqui, às vezes precisa sair em um evento, contrata uma babá, e essa babá vai ficar lá cuidando dos filhos, e você fala para a babá, qualquer coisa que eles temar, pode puxar a orelha e pôr de castigo. Antigamente era assim, hoje não falam mais isso, né? Hoje em dia dá até prisão se falar isso. Mas antigamente eu fui assim. Quando meus pais tiveram que ia para uma festa, contratavam uma babá e nós éramos 4 irmãos. A gente não poderia fazer nada de bagunça, porque a babá punha a gente no devido lugar e ainda contava para o nosso pai. Isso é o que ela estava falando. Olha, a lei é a babá de vocês, porque vocês não têm condições de andar sozinhos. Então, se vocês não andarem bem, vocês vão ter punição. Então, a lei, ela não é ruim. Ela não era ruim, mas ela precisava apontar o que estava ruim no povo. E toda tentativa de purificação naquele altar, onde que as pessoas traziam os bodes, carneiros, o novilho, era uma tentativa própria
de auto-perdão. Era uma tentativa de justiça própria que você precisava passar por tudo aquilo. E o povo foi passando e aquilo estava cada vez mais pesado, porque eles sabiam que eles precisavam viver debaixo daquilo. E o Senhor chega a um ponto que Ele declara que está farto de tudo isso. Desse sangue derramado, desses novilhos queimados. E lá em Isaías 1:11, do 11 ao 18, Isaías 1, do 11 ao 18, olha o que o Senhor diz. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Eu estou farto de holocaustos de carneiros de gordura e novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vocês vêm para a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer essas ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festas de lua nova, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Meu Deus, isso é forte. E lá mais para o final do capítulo 18, ele fala, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como sangue escarlate, olha a referência que ele está fazendo do sacerdote que está vermelho por causa do pecado dos outros. E ele fala, embora seus pecados sejam vermelhos como um escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora possam ser rubros como a púrpura, mais uma vez a cor do sangue, eles se tornarão como lã. Meu Deus, Deus já estava profetizando em Isaías que ia chegar um sacrifício que não precisava mais da gente sangrar, se sujar por conta do pecado. Mas de uma vez por todas, esse sacrifício ia ser aniquilado da sociedade, o pecado, por meio desse sacrifício. Ou seja, por mais que nós fôssemos com uma tentativa humana de nos sujar com sangue para ficarmos purificados, que não agradava a Deus, Ele falava, ei, tudo isso vai ser limpo. E vocês ficarão alvos como a neve. E hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê na lente de Cristo. Sem culpa, sem condenação, sem mais sacrifícios necessários de carneiros, porque houve um Cordeiro Santo que fez esse sacrifício por nós. Então hoje Deus nos vê alvos como a neve. E por mais que o pecado tenta nos rodear, e às vezes vamos por uma tentativa de ceder à carne e pecar, lembra uma ministração, não sei se todos estavam aqui, que eu falei que as roupas, as vestes de justiça são brancas. Mas o respingo do pecado pode sujar, mas Jesus é capaz de limpar todo o pecado. Amém? Isso não nos dá uma condição de viver em pecado, mas devemos permanecer nessas vestes. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus 10, do 4 ao 12, ele vai fazer um paralelo desse texto de Isaías com a vinda do Senhor Jesus. E se você quiser abrir comigo, Hebreus 10, 4, por favor. Está tudo bem até agora? E ele diz o seguinte, pois o sangue de touros e bodes não pôde de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, olha o que Cristo, ele começa a relatar o que Cristo disse. Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos por sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradam as ofertas dos animais queimados, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar o pecado. Então diz, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Primeiro disse, tu não queres fazer sacrifício de oferta de animais, e não te agradam as ofertas de animais queimados, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar o pecado. Ele disse, isso embora os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade.
Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados pelo pecado da oferta que Ele fez, de uma vez por todas, em seu próprio corpo. Meu Deus, que texto poderoso. Que alegria nos dá saber que nós fomos justificados por uma justiça que não foi própria, por uma justiça que foi de Jesus. E porque essa justiça foi completa e aceitável ao Senhor, hoje eu e você fazemos parte de uma nova aliança. A lei foi cumprida e Deus nos deixou uma nova lei, que é a lei do amor. Que nós devemos amar uns aos outros como forma sacrificial, como Ele nos amou. Não que a lei ficamos sem lei, não, a lei foi cumprida por Cristo. Mas existe uma nova lei do amor que eu e você devemos andar. Amém? 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tomou o pecado por nós e aquele que não tinha pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. Aleluia! Amém? Somos livres por meio da fé, por meio da graça, através da fé que nós temos em Cristo. Então, à medida que Jesus nos trouxe um sacrifício, Ele liberou uma graça, a qual eu e você, podemos andar sem culpa e sem condenação. E sabe, nós saímos de um extremo da lei, de culpa e condenação, e talvez por nós não entendermos tão bem a graça, nós podemos ir para um outro extremo da graça. Então, todo extremo eu costumo falar que é beira, é perigoso. Nós precisamos entender que não estamos na lei, mas a graça não é um sistema de libertinagem ao ponto de fazermos o que quisermos, como quisermos. Não, a ordem e a decência continua, principalmente na casa do Senhor. E a gente precisa relembrar isso, porque senão a gente vai para um lugar onde o evangelho está tão leve, e glória a Deus, porque o nosso ministério não é religioso, porque religiosidade também é uma prisão, amém? Mas às vezes o evangelho está tão leve que a gente pode se tornar leviano. E isso não agrada ao Senhor. E eu fui pesquisar essa palavra leviano, e uma das coisas que me chamaram a atenção é inconstância. Inconstância significa o comportamento volúvel e inconstante que muda com facilidade, em compromissos e relação. E Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele. E quarta à noite e domingo de manhã nós estamos em um compromisso com o Senhor. Eu não sei você, mas eu gosto de fazer agenda com tempo de antecedência. E quando eu marco um compromisso, geralmente eu não desmarco. Só se for uma coisa muito séria. Entendo de escala de trabalho que precisam ser cumpridas, amém? A gente precisa trabalhar. Existem coisas que acontecem, alguém que ficou enfermo, faleceu, que tem que ir lá no velório. Mas fora isso, existe um compromisso que eu marquei e que eu devo cumprir. E Deus já marcou na agenda dele para que nós estivéssemos aqui quarta-feira à noite e domingo de manhã, para fazer parte de um relacionamento. E Ele espera que esse relacionamento seja um relacionamento agradável para todos nós. Isso é o verdadeiro culto racional. Um culto que é feito com entendimento, o que eu vou, o que eu entendo. Sabe por quê? Senão a igreja pode virar um momento de reuniões. Um clube social onde que a gente se reúne, tem uns irmãos da mesma nacionalidade, eu vou lá, eu escuto uma boa palavra, depois eu vou lá para casa, eu vou para minha casa. E igreja, meus irmãos, é um templo de congregação onde nós provamos de uma unção coletiva que nós não provamos em casa, nós não provamos no YouTube, nós só provamos na igreja. Existe uma unção na coletividade que podem
destravar coisas que estão travadas na sua vida. Então não despreze. Hoje é o fulano que vai pregar, não vou lá não. Eu prefiro quando o pastor Márcio ou Lisiane estejam pregando. Hoje eu não vou não, porque abriu o sol, eu vou para a praia. Afinal é verão, a gente passa frio e chuva quase todo ano, né? Deus entende, Deus conhece meu coração. Ei, meu irmão, priorize as prioridades da sua vida. Amém? Isso faz parte das primícias. A intenção que nós damos desde o momento que nós acordamos e para quem. Então, para quem fazemos, o que fazemos? Será que estamos entendendo o porquê estamos fazendo? E sabe, hoje, o nível do sacrifício de cada um, eu não consigo julgar do coração de cada um. Porque isso somente Deus é capaz, amém? De julgar o coração. Mas existem algumas atitudes que revelam o nível de entendimento e de sacrifício que eu estou disponível para fazer para o Senhor. E contra essas atitudes, contra essas verdades, não há argumentos. E a primeira coisa que eu quero falar, e antes de falar isso, eu quero indicar um livro para vocês, totalmente pago, do autor Rick Renner. Ele vai falar sobre aliança de sangue, justiça de Deus, e entender profundamente o porquê que esse sacrifício valeu a pena de uma vez por todas e foi aceitável para o Senhor, para que hoje eu e você tivéssemos mais alvos que a neve, não precisando mais trazer novilhos, livres da lei. Então passa lá no Verbo Shop, amém? Adquira esse livro e eu vou te falar, só tem um, então corre, que no final quem chegar primeiro leva, né? Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar é que existem níveis, eu separei 3 coisas, que por mais que não estamos debaixo da lei, mas existem níveis de sacrifício que nós devemos fazer que agrada ao Senhor. E o primeiro nível é o nível da adoração durante o louvor. Olha o que Hebreus 13:15 fala. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Ei, meu irmão, se você está aqui nessa manhã, você já confessou o nome de Jesus e você já entendeu de uma vez por todas o que Ele fez, os seus lábios precisam confessar, louvar, agradecer ao Senhor. E sabe, quando o grupo de louvor vem aqui, ensaia e está aqui e decora a música e põe força para você louvar, parece que às vezes eles estão fazendo um entretenimento para passar o tempo, para esperar os irmãos que estão atrasados, para fazer um momento de dízimos e ofertas. Afinal, o povo está chegando atrasado. Vamos ficar aqui cantando mais uma música, para o povo chegar? Irmão, se você tem um compromisso com o presidente da República, no domingo, às 10 horas da manhã, que hora que você chega ao encontro dele? Antes, não é verdade? Ou você deixa para chegar na hora ou em cima da hora? Se a gente faz isso com uma autoridade que não é eclesiástica, que é do mundo, que dirá com o nosso Deus? Lembre-se, existe já um horário marcado. 5 minutos antes já começa a contar o nosso cronômetro aqui. Ei, pare de ficar lá na região da cantina, vem para cá, começa a louvar e agradecer ao Senhor, começa a criar um ambiente, porque quando esse ambiente é criado, com a nossa expectativa, nós puxamos da unção, e o que o louvor faz é apenas tanger essa unção, para que a gente possa adorar o Senhor da forma devida. Então você precisa entender de uma vez por todas, que momento de louvor não é momento de distração. Não é momento que a minha mente, eu estou aqui cantando, mas meu corpo não está reagindo na altura que essa revelação dessa palavra tem. E você reparar nos louvores do Ministério Verbo da Vida, não canta sofrência gospel. Você nunca vai ver. Sempre exaltando o Senhor. Então esse momento é um momento de adoração, de exaltarmos o Senhor. Então quando o ministro que estiver aqui falar, ei, levante suas mãos, adore ao Senhor. Ei, essa é a revelação que nós já temos, que devemos reagir conforme a um instrumento.
E se ele não tocar, se ele não cantar, tiver só instrumento? Ei, a revelação do meu espírito é capaz de salmodiar o Senhor, de produzir, obrigado Senhor, eu estou aqui para te adorar, obrigado Senhor, porque hoje eu posso levantar as minhas mãos santas. É isso, esse é o sacrifício que o Senhor espera de mim e de você. E às vezes, vou perguntar aqui para o pastor Rafa, que eu nunca fui de subir durante um momento do louvor, mas às vezes eu olho de lado e eu vejo alguém assim: do inferno me livrou, livre sou, do inferno me livrou. Que alegria é essa? Que revelação é essa? Ei, meu irmão, você estava condenado ao inferno, mas por causa de Jesus, Ele te libertou do inferno. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou. É isso. Isso é adoração, é revelação, é a consciência do que Jesus fez. Então, quando eu levanto as minhas mãos, eu agradeço. Hoje eu estava aqui chorando por causa da revelação que o pastor trouxe. Quarta-feira o pastor Márcio estava derramado aqui, ó, estendido, com a cara no pó, agradecendo, reconhecendo que Ele é santo. E isso é o que Deus espera de mim e de você no momento do louvor. Essa é uma rendição, isso talvez é um sacrifício. Ah, eu estou cansado, hoje meu corpo não quer, mas eu vou fazer um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, porque eu não sou corpo, eu sou espírito. E porque meu espírito testifica com o Espírito de Deus, existe uma graça que me cobre, que me sustenta, que me levanta por dentro, ao ponto de eu levantar as minhas mãos e começar a agradecer. E quando eu levanto as minhas mãos, meu Deus, a unção pega junto e um novo nível a gente é elevado. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por causa de uma reunião social. E eu preciso falar com os homens agora. Tem homem aqui? Pastor, essa coisa de oração, de levantar a mão, coisa de mulher. Sou cabra macho, lá do Nordeste, lá da Bahia, né? Homem não tem essas coisas não, homem é sério, homem não chora. Ei, meu irmão, a sua masculinidade precisa estar debaixo da rendição do Senhor. Nenhum título, nenhuma masculinidade é mais importante do que estar como forma de sacrifício, adorando ao Senhor. Então, quando você vê os pastores, a equipe ministerial aqui louvando e agradecendo, faça isso com entendimento, não faça isso como um ritual religioso, não. Eles estão levantando a mão, deixa eu levantar. Não, você já sabe agora por que você está agradecendo, por que você está levantando as mãos. Reaja, Batman, ao louvor. Amém? Você não está mais morto, não. Você está muito vivo. Mas você está morto para suas vontades. Isso é interessante. Porque não é conforme eu queira, é conforme Ele deseja. E se existe um desejo no coração de Deus, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Mesmo que não esteja me agradando tanto. Então eu posso pedir uma coisa para vocês? A partir de hoje, vocês vão ser os primeiros a chegar, vocês que estão aqui, que nem toda a igreja está, amém? Se você que está acompanhando em casa, venha também mais cedo. 5 minutos antes, todo mundo aqui, na hora que o louvor chegar, a unção vai pegar junto. E nós vamos levantar as mãos, agradecer ao Senhor e vamos fazer esse sacrifício. Amém? Entendeu o primeiro nível de sacrifício? Olha o que João 4, 23, 24 diz. Mas vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para que seus adoradores, para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então existe um nível de adoração que ela é espiritual. Que não é só, eu estou sentindo essa música está agradável, ou não, essa música não está agradável, eu não vou adorar, não. É uma adoração verdadeira e genuína que nós devemos fazer. E esses dias eu assisti um fragmento do culto da Sâmia Rocha. Ela já fez parte do nosso ministério, hoje já está na igreja Zoe. Ela casou com o pastor de lá, a igreja Zoe em Lisboa. É uma igreja poderosa, meu Deus. Sigam eles no YouTube, palavras sensacionais, moveres do Espírito. E olha o que ela disse.
eu compilei para passar para vocês. Aqueles que adoram em espírito e em verdade são aqueles que decidiram oferecer o que tem de melhor por causa da consciência de quem adora. Nós não estamos adorando pessoas, nós estamos adorando o Criador, o Rei Eterno, aquele que é digno, que reina, aquele que é ontem, hoje e será para sempre. Existem seres celestiais perfeitos que tiram as suas coroas e se prostram e não conseguem resistir à sua majestade. Como nós podemos ficar numa atitude tão passiva diante da presença? Se aqueles que são perfeitos, que assistem diante do trono, não conseguem calar-se diante de quem Ele é, e se prostram, e se rendem dizendo santo, quanto mais nós que fomos lavados e resgatados e justificados. Não podemos nos esquecer que fomos tirados de um lamaçal, de maneira vã de viver que estávamos caminhando para o inferno, mas por causa do seu sangue, por causa de que Ele fez por nós. Ele mudou a nossa rota, Ele mudou o nosso destino, Ele mudou a nossa natureza, para que possamos adorá-lo, independente da circunstância que nos cercam, do quanto dinheiro temos na nossa conta ou não, de quanto as pessoas o amam ou de quem elas nos aceitam, ou de quanto elas nos aceitam. Mas o adoramos, o reverenciamos, porque nele somos amados, nele somos aceitos, nele somos chamados para perto. Ele é digno da nossa adoração. Meu Deus, meu irmão, que consciência que ela falou. Ela falou muito inspirada pelo Espírito e é realmente isso. É isso que eu quero trazer para você. Nós não estamos aqui para adorar e agradar homens. Nós estamos, antes de mais nada, para adorar e agradar aquele que é digno de toda adoração. Amém? Entenderam sobre adoração? Vamos nos portar diferente? Segunda coisa que eu quero falar, o nível da minha entrega financeira. Eu não falei que os parafusos iam apertar? Mexeu no bolso, às vezes dói, né? Mexe. Ei, meu irmão, fica tranquilo, porque a Bíblia fala de dinheiro o tempo todo. E o que Deus espera de mim e de você é que nós não sejamos escravos, dependentes, exaltamos esse dinheiro. Porque no altar do nosso coração só existe um Deus. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou seu coração está voltado para o Senhor, ou seu coração está voltado para Mamon, que é o Deus do dinheiro. Não tem como dividir. E sabe, momentos de dízimos e ofertas é um momento que a gente vai ser treinado para desapegar. Porque é normal a gente chegar com um pensamento mundano, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu não sei o dia do futuro, e está tudo bem por isso. Mas se isso faz um estilo de vida em você, tome cuidado. Porque você pode estar sendo arredado pelo medo da falta. E lá em Mateus 6, Jesus fala, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã, com o que vai haver de comer ou de vestir? Isso quem faz são os gentios. Esse Deus está cuidando dos passarinhos, e tecem e colorem os lírios do campo que nunca teceram, quanto mais vocês que são filhos. Não preocupa com isso não. Então quando a gente está preocupado muito com a falta, é porque a gente não entendeu a revelação de quem somos nele. De que somos filhos, amados, aceitos, restaurados. Jesus morreu por nós por 3 coisas. Para nos salvar, para nos curar e para nos fazer ricos. Ele se fez pobre para que nele fôssemos ricos. Então não vai ter falta, meu irmão. Dinheiro é uma coisa que crente não precisa se preocupar. Existem momentos de talvez escassez na nossa vida que a gente precisa economizar. E gestão financeira faz parte de um bom crente. Porque crente é inteligente e é sábio, tem o Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo que ele é sábio, ele sabe. Ei, se eu der esse valor porque meu irmão está precisando, Deus vai me restituir 3 vezes mais, 100 vezes mais, não vai me faltar. Amém? Então a oferta na igreja vai muito mais além do que manter as contas da igreja. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês, você sabia que foi feita uma pesquisa que depois do Covid, muitas igrejas, porque não estavam frequentando as pessoas não estavam frequentando na igreja, nos Estados Unidos, muitas pararam de doar. Não iam, mas também não se preocupavam em fazer uma transferência bancária.
E foi feita uma pesquisa, mais de 1.500 igrejas foram fechadas nos Estados Unidos por falta de recurso financeiro, que os irmãos pararam de doar para a igreja com medo do que acontecia. Lembra-se do momento do Covid? Guarda, vai faltar, você vai ficar desempregado. O que o povo fazia? Vou reter aqui, ó, bolso cheio de dinheiro, mas para a igreja eu não vou dar não. Vai que falta para a minha família. O que é isso? Não entendeu a revelação de quem somos em Deus. Não entendeu que somos prósperos nele, é Ele que cuida da gente. Independente do dinheiro que a gente tem no nosso bolso, Ele é que nos sustenta. E durante dízimos e ofertas, existe um termômetro da avareza ou da generosidade. E eu te pergunto, no momento de dízimos e ofertas, como é que está seu termômetro? Está mais para o lado da avareza ou está mais para o lado da generosidade? Isso me faz lembrar da viúva que deu tudo que tinha. Ela deu 2 pequenas moedas, que não valiam praticamente nada. Mas Jesus, vendo aquela cena, falou para os seus discípulos, essa mulher foi quem mais deu. Porque ela viu a intenção, ele viu a intenção do coração dela, ele viu a generosidade que estava em depositar aquele valor como uma forma de honra ao Senhor. Amém? E Társila veio trazer aqui no momento de dízimos e ofertas sobre a honra. E dízimos, ao contrário de ofertas, dízimos, ele vai testar 2 coisas em nós. Primeiro, obediência. Pastor, dízimo não é da lei. Não, dízimo não é da lei. Dízimo é antes da lei, é um princípio que Deus estabeleceu lá em Melquisedeque, junto com Melquisedeque, os despojos que foram recolhidos pela guerra. Então, Deus, a partir dali, estabelece o dízimo. Então, dízimo é obediência. Segunda coisa, dízimo é honra. Mas dízimo, mesmo que seja uma obediência, ele pode ser desonra. Por que isso? Porque existe uma coisa chamada primícias. E é nas primícias que a honra acontece. Como assim, Murilo? É o primeiro, a primeira parte. Sabe quando você vai fazer o seu aniversário, que você canta parabéns, e a primeira parte do bolo vai para aquela pessoa que você mais ama, que você admira. E eu te pergunto, qual a diferença da farinha de trigo, do ovo e do chocolate que foi feita aquela primeira fatia com o restante do bolo? Nenhuma, mas existe uma honra que é oferecida da primeira parte. Então Deus, quando olha os nossos dízimos, além da obediência, Ele olha a nossa intenção de honrá-lo com a primícia. E sabe, às vezes, só às vezes, a gente, isso acontece aqui, acontece em outras igrejas que eu já passei do Verbo da Vida, porque a gente vai de férias, não é verdade? E no momento de férias, o arrecadar da igreja vai lá embaixo. Ah, pastor, mas é minhas férias. Deus conhece meu coração. Meu irmão, não negocia as primícias do dízimo. Você está desonrando ao Senhor. Essa casa, essa obra é do Senhor, não vai faltar. Por mais que chegue lá embaixo, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai trazer. Mas existe uma coisa que nós não devemos negociar, são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ofertas, generosidade. Vai muito mais do que um sustento para o Senhor. Amém? E, nesse momento, Deus examina o nosso coração. Segundo Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria. E a pergunta que eu faço é, você está trazendo o seu dízimo e oferta com alegria ou com aquele pensamento? Eu tenho que ofertar, né? Eu tenho que trazer o dízimo, né? Para o Senhor não me dizimar, eu tenho que trazer o dízimo. Senão o devorador vem pegar. Ei, meu irmão, isso é coisa da lei. Deus não nos obriga a nada. E nós na igreja, entendendo o caráter de Deus, nós não vamos te obrigar a trazer dízimos e ofertas. É uma consciência que tem que estar no seu coração. E mais uma vez, eu estou aqui hoje para apertar os parafusos, para falar que isso também faz parte de um sacrifício de louvor. Porque quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas com a intenção certa no coração, isso chega como um aroma agradável a Deus. E aquele que dá pão para alimento, ele dá semente para aquele que semeia. Então, não falta para o nosso pão, não falta para a nossa semente. E meu irmão, não deixe de ofertar a sua semente por medo da falta. Amém? E a outra coisa que eu quero falar, o terceiro e último ponto, estamos quase terminando, eu espero.
o nível do meu serviço na igreja. Meu irmão, serviço na igreja é uma coisa que revela também um nível de adoração. Sabe, lá no mundo, a gente trabalha 30 dias e recebe o nosso salário, não é? Não é assim que acontece? Ou alguém, não? 22, né? 22 dias, ó, ainda tem uns dias de descanso. Mas você precisa trabalhar, não é verdade? Se você não ir, você não vai receber. Sabe que com a matemática de Deus não funciona assim? Ele já pagou o preço, Ele já deu o preço que precisava para ser pago, para que a gente fosse suprido de tudo, e Ele fala, trabalha se quiser. Ele não obriga ninguém, assim como Ele não obriga a nos trazer os dízimos, Deus não nos obriga a trabalhar na igreja, amém? Mas Ele é um bom pagador, galardoador daqueles que trabalham para Ele. Existe uma coisa chamada galardão que nós vamos colher na eternidade. É como se fosse uma poupança que nós não podemos acessar agora, amém? Mas à medida que a gente trabalha para o Senhor com o coração certo e alinhado, lembra? Nos dízimos tem que ter coração, no trabalho na igreja também precisa ter coração. E se você está fazendo isso com o coração certo, Deus está depositando, dia após dia, galardões na sua poupança eterna, que nós vamos provar lá no reino celestial. Então, ei, meu irmão, existe uma história que o Tiago Freitas contou de uma mulher que ela morreu e ela teve um encontro com Jesus. E isso foi real, tá? E que Jesus começou a caminhar para ela através de um lago. E quando ela viu o galardão dela, ela falou, Senhor Jesus, por favor, deixa eu voltar para fazer a sua obra, porque eu estou muito pobre aqui. E é sério, gente. Ela pediu para o Senhor, ela voltou, ressuscitou e começou a servir a igreja. E ela conta isso como um testemunho tão verdadeiro, e isso é tão lindo. Gente, existem coisas que nós vamos provar na eternidade, porque nós seremos galardoados por aquilo que nós fazemos, como um sacrifício vivo e aceitável e verdadeiro ao Senhor. Romanos 12:11 diz, nunca falte a vocês zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E o que isso me mostra? Que existe uma característica de que quem está fervoroso é servir ao Senhor na igreja local, com gratidão. E eu quero que coloque a última, vamos voltar lá no sacrifício. E quando você vai ler lá em Números começa a separar as tribos de Israel nos seus devidos lugares, tanto para contar as pessoas, mas como para organizar os serviços. E olha que interessante, ao lado do tabernáculo, existiam várias tribos numerosas, e nessas tribos, o Senhor começa a dar a ordem, o que um ia fazer, o que o outro ia fazer. Então nós temos o exemplo que os coatitas cuidavam e transportavam os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança, após os sacerdotes cobrirem. Os gersonitas transportavam as cortinas e as cobertas da tendas. Os meraritas também transportavam as armações de madeira, as colunas, a base e os travessões do santuário. Então imagina, à medida que o santuário ia se movendo, existiam pessoas que cuidavam daquele local que era para adorar o Senhor. Mas ninguém ficava de fora. É como se o Senhor falava, essa fileira aqui vai fazer isso, isso e isso. Essa fileira aqui vai fazer isso, e aquela fileira vai fazer aquilo. Ah, mas eu estou sentado aqui, eu preciso, porque isso foi uma ordem do Senhor. Então eu penso, se nós estamos vindo aqui, assentando-nos na presença do Senhor, por que nós não estamos servindo? Ou, se nós estamos servindo, qual é o coração que nós estamos servindo? E se eu sirvo, quando eu sirvo? Sabe, eu queria que o grupo de música começasse a subir, para a gente já começar a terminar. E a questão de quando eu sirvo, o que mais me entristece é isso, gente. Que existem pessoas que vêm na nossa igreja só para servir. E isso, meu irmão, eu pergunto, essas pessoas que estão vindo na igreja só no dia que estão escaladas, elas estão servindo ao Senhor
ou a homens? Não precisam responder. Porque se você não entende o valor do serviço, a necessidade, a gratidão como um sacrifício para a obra do Senhor, provavelmente você pode chegar num lugar onde que você só vai servir para ser visto por homens. E sabia que a maioria dos desigrejados, ou pessoas que estão na igreja, que vieram de outros lugares, que serviram muito, elas não estão servindo mais ou estão desigrejadas, porque serviram tanto e não foram reconhecidas por homens. Sabe, talvez você chegou aqui nessa manhã, veio de algum outro ministério, em que foi feito um certo abuso no serviço. Primeira coisa, diante de Deus, eu quero te pedir perdão por esses homens e que você libere perdão. Segunda coisa, saiba que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Terceira coisa, quando você faz com o coração certo, esse sacrifício é visto para o Senhor de uma forma correta. Então, se você ainda não serve nessa igreja, eu quero que você procure hoje um dos pastores. Fala, eu quero servir. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho habilidade na cantina, eu vou te encaminhar para a Cris. Eu tenho habilidade com criança, eu vou te encaminhar lá para a igreja de criança. Eu sei tirar foto, eu vou te encaminhar para a mídia. Eu sei tocar um instrumento, vamos fazer uma audição com você. Mas você vai começar a servir a partir de hoje com o coração certo, grato, porque isso agrada ao Senhor. Amém? Você está pronto? E para finalizar, prometo que eu estou terminando. Rick Renner, que é o mesmo autor desse livro, ele tem uma coleção chamada Pedras Preciosas, que infelizmente nós não temos na nossa igreja, mas isso é um devocional que é fantástico, quando você puder adquirir. Ele tem verão, primavera, inverno, outono. E uma vez, é um homem que é um ótimo escritor. Ele escreve livros, eu acho que dos escritores atuais é o que mais escreve livro. É uma máquina de escrever livro, é muito inspirado. A gente é muito edificado pelos livros do nosso ministério, porque ele escreve. E sabia, por mais que ele serve ao Senhor com essa intensidade, uma vez o Espírito Santo falou que ele era indolente. E ele assustou. E ele pensou, como você me chama de indolente, Espírito Santo? Se eu trabalho tanto. E ele achava que indolente era preguiçoso. Aí o Espírito Santo falou, não estou te chamando de preguiçoso. Eu sei o seu trabalho. Mas atualmente existe um espírito de indolência na sua vida, que você está fazendo não como você fazia. E eu quero trazer essa reflexão para você hoje, que talvez, por mais que a gente esteja servindo ao Senhor, a gente pode se encontrar num lugar de indolência. Isso não se agrada a Deus. E olha o que ele diz. O Espírito Santo me respondeu gentilmente. Eu não disse para você sobre preguiça. Você é um bom trabalhador, eu não o acusaria de preguiça, mas você é indolente. Eu quero que você erradique essa indolência da sua vida de uma vez por todas. Pela primeira vez em minha vida, percebi que há uma diferença entre preguiça e indolência. Pelo fato que Hebreus 6,12 diz falar sobre indolência. Voltei-me para esse versículo primeiro para iniciar o meu estudo, enquanto procurava descobrir o que ninguém realmente sabia sobre a palavra indolente. E ela diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitando aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Para meu total assombro, descobri que indolente não tem nada a ver com preguiça. Essa palavra vem do grego nortos, que descreve uma coisa que é tediosa, monótona, ou pouco empolgante. Alguma coisa que é lenta, morosa, ou alguma coisa que perdeu a velocidade ou o ímpeto. Essa alguma coisa ainda está se movendo, mas não com a mesma velocidade e agressividade que teve um dia. Ela perdeu a impulsão, a pressão, o ímpeto, o ritmo e a velocidade que deveria ter. Essa palavra, portanto, apresenta a ideia de que alguém um dia foi zeloso com alguma coisa, mas cujo zelo agora se dissipou. Foi substituído pela neutralidade. A palavra nortos poderia ser exemplificada como uma vela que não arde com
como ardia como antes. Uma chama que definhou e tornou uma mera luz trêmula comparado à intensidade original. A vela ainda ilumina, mas não como fazia anteriormente. Assim, a palavra notus não apresenta uma imagem de preguiça, mas a fala de alguém que perdeu o zelo ou a convicção intensa sobre a questão e que um dia foi de grande importância para ela. Denota uma pessoa que se tornou desinteressada, cujo zelo foi substituído por uma mentalidade de tanto faz como tanto fez, ou de não fede nem cheira. Por causa dessa palavra notus, Hebreus 6,12 poderia ser interpretado deste modo: parem de ser indolentes, parem de agir como alguém que perdeu o entusiasmo, a empolgação e agora afundou num estado de lentidão, monotonia, tédio, morosidade ou falta de interesse. Sabe, meus irmãos, a igreja do Senhor, quando Ele vier buscar, Ele não quer achar uma igreja morna, que a Bíblia diz que o morno Ele vomita. E sabe, em alguma época da nossa vida, talvez, principalmente para os novos convertidos que tiveram revelação de Cristo Jesus, Ele está evangelizando, Ele está servindo, Ele está agradecendo, mas de repente aquela força começa a perder, cai num morrotismo. Abre a sua Bíblia em tal lugar, essa palavra eu já sei. Vem servir, hoje eu não estou afim. Indolentes. E o Senhor espera que nós não sejamos indolentes na vinda dEle. Ele espera que nós permanecemos firmes e irrepreensíveis até a vinda dEle, aquecidos, firmes e fortes como aquela lâmpada que um dia ardeu. Então quando nós viemos para a igreja, o que fazemos? Sacrifícios de louvores que agradam a Deus. Nós rendemos as nossas mãos, nós agradecemos ao Senhor. No momento de dízimos e ofertas, vamos trazer com alegria. E ao servir, eu vou servir com tanta intensidade, com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez, que independente se o pastor me veja ou não, se homens me vejam, se eu vou ter uma oportunidade um dia de estar aqui, eu vou servir ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E à medida que meu coração está certo e contrito com essa verdade, tudo o que eu fizer ao Senhor será aceito como um aroma suave e agradável a Ele. Amém? Fiquem de pé. Eu não conheço a todos, e talvez você chegou aqui nessa manhã, você nunca entregou a sua vida para Jesus, fazendo dele como seu único e suficiente Salvador. Sabe, nós precisamos ter fé para isso. E a fé, o princípio da fé, ela nasce através de uma fala. A Bíblia diz: crie, por isso falei. E nós cremos, por isso nós falamos. Então, para confessar a Jesus, você precisa falar. Mas pastor, eu conheço já Jesus, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele fez um sacrifício. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é: você já confessou isso? Como Ele sendo seu único e suficiente Salvador? E se você nunca fez isso, existe uma oportunidade de fazer isso através de uma oração que nós fazemos. E se você chegou essa manhã aqui e gostaria de fazer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessando que Ele é o dono da sua vida, levante suas mãos que eu quero orar por você. Aleluia, tem 2 pessoas, 3 pessoas. Venham aqui à frente, por favor. Você se alegra, igreja? Eu vou descer aí, porque hoje tem festa no céu. Hoje Deus se alegra. Hoje nós estamos aqui com homens e mulheres para aceitar Jesus. Me fale seu nome. Ricardo. Marisa. Vocês entenderam? Existe um princípio da fé que nós precisamos confessar a Jesus. E à medida que nós falamos, Deus escreve o nosso nome no livro da vida, aceitando que essa justificação que Jesus fez está pago. Não precisamos de mais nenhum sacrifício. E porque está pago, nós agradecemos ao Senhor. Amém?
Então eu vou fazer essa oração e eu gostaria que vocês repetissem comigo. Levante suas mãos, por favor. Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de salvação. Eu arrependo dos meus pecados e faço do Senhor meu único e suficiente Salvador. Eu sei que Ele veio nessa terra para pagar os meus pecados. Jesus morreu e ressuscitou. E hoje eu faço dele o meu único e suficiente Salvador. Você crê? Então diz amém. Aleluia! Olha para sua família na fé aí agora. Dê um aplauso para esses irmãos. Hoje tem festa no céu. Deus abençoe. Dê um abraço neles. Todo o céu te adora. Proveito de ver, tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Aleluia! Salvação. Mas existe um pacote da graça, do sozo de Deus, que salvação é só o início, é a porta que nós entramos. Nessa salvação, nessa libertação, existe cura também. E se você está aqui nessa manhã, está passando por alguma dor ou enfermidade no seu corpo, e gostaria que nós fizéssemos uma oração para você, para que você, de uma vez por todas, ficasse livre dessas dores e enfermidades. Levante suas mãos que nós queremos orar por vocês também. Tem alguém enfermo aqui? Vem aqui, por favor. Vamos orar. Quem levantou a mão pode vir. Sandra, vem. Você levantou a mão ou não? Não? Alguém? Pode vir, por favor. Driga, eu quero que você ore. É para quem? Amém. Amém. Samara e Nicolas, sabem quem são? Eles não vieram hoje ao culto, porque Samara está com uma dor no estômago. E a Bíblia fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, os 2 estão, amém. Mas a Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, tudo que nós pedimos será ligado no céu. Vamos orar por eles? Você crê? Pai, obrigado pela vida da Samara e do Nicolas. Pai, obrigado porque pelas suas pisaduras eles são curados. Obrigado, Senhor, porque eles estão conscientes que o Senhor conquistou na cruz do Calvário cura para eles. E eu declaro toda enfermidade que está sobre o corpo deles paralisada agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem, ei, Satanás, bata em retirada da vida deles. Eles sarados e curados em nome de Jesus. Nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Independente da distância, o Senhor pode. E o Senhor está agindo nesse momento. Aleluia. Aleluia. Foram edificados. Eu quero chamar o pastor Diogo aqui, que ele tem uma palavra e ele vai encerrar esse culto. Meus irmãos, peguem isso. Peguem essa consciência. O melhor sacrifício hoje não é mais pesado, porque Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é suave e o meu manto é leve. Então nesse momento saiba que não há mais peso em servir ao Senhor. Não há mais peso em louvar e agradecer ao Senhor. Não há mais peso em ofertar para o Senhor. Amém? Aleluia. Bom dia. Ainda não acabou, irmãos. Eu creio